Magistério. Livro 1. O Desafio de Ferro, de Holly Black e Cassandra Clare. Para Sebastian Fox Black, sobre o qual ninguém escreveu uma mensagem ameaçadora no gelo. Prólogo. À distância, o homem lutando para escalar a face branca da geleira talvez parecesse uma formiga rastejando lentamente pela lateral de um prato fundo. A favela de La Riconada era uma coleção de pontos espalhados muito abaixo, e o vento ia aumentando de intensidade à medida que ele ganhava altitude, soprando rajadas de neve em seu rosto e congelando as mechas úmidas dos cabelos pretos. Apesar dos óculos de proteção, ele franziu o rosto contra os ofuscantes reflexos do pôr do sol. Ainda assim, o homem não tinha medo de cair, embora não usasse cordas nem linhas de segurança, somente grampos e um único machado de gelo. Seu nome era Alastrair Hunt, e ele era um mago. Enquanto escalava, dava forma e moldava a substância congelada da geleira sob suas mãos. Apoios para pés e mãos surgiram à medida que ele avançava pouco a pouco em seu caminho ascendente. Quando alcançou a caverna, a meio caminho do topo, estava parcialmente congelado e totalmente exausto de curvar sua vontade para domar o pior dos elementos. Exercer a magia de maneira tão contínua minava sua energia, mas ele não ousara diminuir o ritmo. A caverna se abria como uma boca na encosta da montanha, impossível de ser vista de cima ou de baixo. Ele içou o corpo sobre a borda da abertura e arquejou, inspirando profundamente e amaldiçoando-se por não ter chegado antes, por ter permitido ser enganado. Em La Riconada, as pessoas tinham visto a explosão e sussurrado sobre o que ela significava: o fogo dentro do gelo. Fogo dentro do gelo. Tinha de ser um pedido de socorro, ou um ataque. A caverna estava repleta de magos velhos demais ou jovens demais para lutar, os feridos e os doentes. Mães de crianças muito pequenas que não podiam ser deixadas para trás, como a mulher e o filho do próprio Alastrair. Eles haviam se escondido ali, em um dos lugares mais remotos da Terra. Mestre Rufus insistira que, de outro modo, estariam vulneráveis, reféns do destino, e Alastrair confiara nele. Depois, quando o inimigo da morte não apareceu no campo para encarar a campeã dos magos, uma garota macara em que eles haviam depositado todas as suas esperanças, Alastrair se dera conta de seu erro. Ele chegara a La Riconada o mais depressa que pôde, voando a maior parte do caminho no dorso de um elemental do ar. De lá, seguira a pé, pois o controle do inimigo sobre os elementais era imprevisível e forte. Quanto mais alto ele subia, mais assustado ficava. Que eles estejam bem. Pensou ao entrar na caverna. Por favor, que eles estejam bem. Deveria ouvir o choramingo de crianças, deveria ouvir o burburinho das conversas nervosas e o zumbido da magia dominada. Em vez disso, havia apenas o uivo do vento que varria o pico deserto da montanha. As paredes da caverna eram de gelo branco salpicado de vermelho e marrom nos pontos em que o sangue tinha respingado e derretido em manchas. Alastrair tirou os óculos de proteção e os largou no chão, avançando pela passagem, lançando mão dos resquícios de seu poder para se acalmar. As paredes da caverna emitiam um sinistro brilho fosforescente. Longe da entrada, aquela era a única luz que havia, o que provavelmente explicava por que ele tropeçou no primeiro corpo e quase caiu de joelhos. Alastrair afastou-se com um grito, então estremeceu ao ouvir a própria voz ecoar. A maga caída parecia irreconhecível de tão queimada, mas usava pulseira de couro com a grande peça de cobre martelada, que a identificava como aluna do 2º ano do magistério. Não devia ter mais que 13 anos. Já devia estar acostumado com a morte a esta altura. Disse a si mesmo. Eles estavam em guerra com o inimigo fazia uma década, que, às vezes, parecia um século. Primeiro, tinha sido considerado impossível. Um único jovem,
mesmo sendo um dos Macares, planejando conquistar a morte. Mas à medida que o poder do inimigo aumentava e crescia seu exército de dominados pelo caos, a ameaça havia se tornado inescapavelmente cruel, culminando naquele impiedoso massacre dos mais indefesos, dos mais inocentes. Alastrair se aprumou e adentrou ainda mais na caverna, procurando desesperadamente por um rosto acima de todos. Forçou sua passagem entre os corpos dos mestres idosos do magistério e do colégio, filhos de amigos e conhecidos, e magos que tinham sido feridos em batalhas anteriores. Entre eles jaziam os corpos despedaçados dos dominados pelo caos, os olhos revirados, escurecidos para sempre. Embora estivessem despreparados, os magos provavelmente se lançaram em uma luta e tanto para conseguir matar tantos integrantes das forças do inimigo. Com o terror lhe agitando as entranhas, os dedos das mãos e dos pés dormentes, Alastrair passou por cima de tudo ali, cambaleando, até que a viu. Sara! Ele a encontrou caída no fundo da caverna, encostada a uma parede de gelo embaçado. Seus olhos estavam abertos, fitando o nada. As duas íris estavam turvas e os cílios grudados com o gelo. Ele se abaixou e acariciou com os dedos seu rosto gelado. Respirou fundo, seu soluço cortando o ar. Mas aonde estava o filho deles? Onde estava Kellan? A mão direita de Sara segurava uma adaga. Ela havia se destacado na moldagem de minérios obtidos nas profundezas do solo. Ela mesma tinha feito a adaga em seu último ano no magistério. A arma tinha um nome: Semiramis. Alastrair sabia o quanto Sara estimava aquela faca. Se eu tiver que morrer, que seja empunhando a minha própria arma, sempre lhe dizia. Mas ele não queria que ela morresse de jeito nenhum. Seus dedos roçaram o rosto gelado. Um choro o fez dar meia volta. Naquela caverna cheia de morte e silêncio, um choro. Uma criança. Ele se virou, procurando desesperadamente a origem do frágil choramingo. Parecia vir de perto da entrada da caverna. Ele refez o caminho pelo qual viera, tropeçando em cadáveres, alguns rígidos e congelados como estátuas. Até que, de repente, outro rosto conhecido o fitou do meio da carnificina. Declan, o irmão de Sara, ferido na última batalha. Pelo visto, fora estrangulado por um uso particularmente cruel da magia do ar. O rosto estava azul e os olhos injetados por vasos rompidos. Um de seus braços estava aberto e, embaixo dele, protegido do chão gelado da caverna por uma manta feita no tear, estava o filho bebê de Alastrair. Enquanto ele o olhava com espanto, o menino abriu a boca e soltou outro choro baixo e fraco. Como que num transe, tremendo de alívio, Alastrair se curvou e levantou o filho. O menino olhou para ele com grandes olhos cinzentos e abriu a boca para gritar de novo. Quando a manta caiu para o lado, Alastrair entendeu o porquê. A perna esquerda do bebê pendia em um ângulo horrível, como um galho de árvore partido. Alastrair tentou evocar a magia da terra para curar o menino, mas só lhe restava poder suficiente para amenizar um pouco da dor. Com o coração disparado, tornou a envolver bem seu filho na manta e zigue-zagueou pela caverna até onde Sara estava. Segurando o bebê como se ela pudesse vê-lo, ele se ajoelhou ao lado do corpo. Sara, sussurrou, as lágrimas espessas em sua garganta. Vou contar a ele que você morreu o protegendo. Vou criá-lo na lembrança do quanto você foi corajosa. Os olhos da mulher o fitavam, vazios e pálidos. Ele apertou a criança junto ao corpo e estendeu o braço para lhe tirar Semiramis da mão. Foi então que viu que o gelo perto da lâmina estava estranhamente marcado, como se ela o tivesse arranhado enquanto morria. Mas as marcas eram propositais demais para isso. Ao inclinar-se para mais perto, percebeu que eram palavras. Palavras que a sua mulher tinha gravado no gelo da caverna com as últimas forças. Enquanto lia, sentiu cada palavra como 3 fortes golpes no estômago. Mate o menino.